Fala galera do canal 86 Garage, tudo bem com vocês? Bastante tempo sumido aí do canal, né? Sem aparecer, sem postar conteúdo aí pra vocês, sem postar um vídeo. Mas estou aqui hoje, estou trazendo um novo conteúdo aí pra vocês. Eu fiz a aquisição dessa FT500 Lite, né? E vou estar fazendo a instalação dela lá na minha BMW 86, 6 cilindros, que você já conhece aí do canal, a BMW preta, certo? E vou mostrar aqui para vocês um conteúdo, dicas, né? E a forma que eu vou fazer essa instalação também, para caso alguém tenha dúvida aí, tá ajudando a esclarecer como eu vou fazer esse procedimento e por que que eu resolvi fazer dessa forma, correto? Então tá aqui, eu comprei essa FT500, né? A caixa dela tá aqui, o manual dela tá ali. Eu vou instalar ela lá na BMW 86 da seguinte forma, ligando ela de forma paralela com a ECU original. Eu vou fazer dessa forma porque dessa forma a gente consegue aproveitar mais a injeção original, correto? E economizar nas entradas e nas saídas aqui da própria injeção programável da Fulltech. E a gente consegue manter o carro mais original possível, funcionando ABS, ar-condicionado, entre outros, né? Coisas que não vão deixar de funcionar porque ela vai estar ligada de forma paralela com a injeção programável da Fulltech aqui no caso. E eu vou mostrar aqui como eu vou fazer isso e algumas coisas aqui que o site e a própria Fulltech já fornece que ajudam demais. E eu vou inicialmente mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer esse procedimento, né? Esse procedimento, a própria Fulltech já fornece ali um diagrama, né, de como você deve fazer essa conexão em paralelo com a ECU do carro, né? A própria Fulltech já fornece aí no site dela e no suporte técnico dela. Porém, algo mais ou menos explicativo, né? Só para você entender como é feita essa ligação. Não bate 100%, porque aqui no caso só é 4 cilindros, 4 bicos, mas isso aí você vai ajustando conforme o seu carro, né? E no caso aqui, isso aqui já ajuda demais a esclarecer, né? Como é que você deve fazer essa ligação em paralelo. Basicamente é você compartilhar os sinais aí de RPM e fazer a ligação dos bicos e das bobinas pela Fulltech e eliminar do carro e compartilhar alguns sinais de sensores e algumas coisas a mais, entendeu? Ela consegue fazer esse funcionamento aí em conjunto com a injeção original, correto? Aqui tem mais alguns esclarecimentos, né? Algumas coisas importantes, alguns procedimentos que você deve fazer quando você usa esse tipo de ligação. Um deles aqui é que ao ligar os sensores em paralelos, né, você deve desativar essa função aqui na entrada da Fulltech, né, que é essa função que está em negrita aqui para vocês, correto? E outros detalhezinhos a mais que vocês devem respeitar aí quando fizer esse tipo de ligação em paralelo. Bom, além disso, eu já entrei aqui no site da Fulltech, vou mostrar aqui para vocês, e o próprio site da Fulltech aqui, ele já fornece dois mapas padrões aí para a BMW i36, né? Um para a BMW i36 328, né, que ela vai usar aqui o sensor de temperatura de água da Fiat, combustível gasolina e os bicos originais, correto? Esse mapa aqui, eu já dei uma olhada nele, se eu não me engano, ele está programado e foi feito em cima do FT550, correto? E isso aí também não importa muito, porque você consegue rodar esse mapa aqui padrão até no FT450, correto? E esse de cima aqui, da BMW E36 323, ele foi feito em cima do FT500, né? E ele tem a temperatura de água da Fiat, que no caso vai ser o sensor que vai ser utilizado, né? Combustível gasolina, os bicos provavelmente é um Bosch Green, 42 libras, né? E a ligação em paralelo com a injeção original. E ele foi feito em cima do mapa aqui, no caso da FT500, né? E eu baixei esses dois mapas, provavelmente eu vou iniciar utilizando esse mapa aqui da 323, né? Eu vou baixar ele, fazer a ligação conforme ele e utilizar ele inicialmente, depois eu vou ajustar esse mapa aqui da 328 com os bicos originais, que é o que eu vou usar, bicos originais, para tocar em ligação em paralelo com a central original. Aí basta ajustar algumas configurações, alterar ali as ligações dos sensores de entrada e de saída, deixar igualzinho o tal da 323 e desativar essa função que manda aqui no manual lá, que provavelmente vai estar ativado porque ele foi feito em cima de um AFT 550 e não foi feita a ligação em paralelo com a injeção original, correto? Então já baixei esses mapas aqui, vou estar mostrando para vocês. O próprio mapa aqui, ó, você consegue ver que ele foi feito em cima de uma FT500 pelo conector aqui. O borne de conector da FT500 ele é diferente, entendeu? Eles são dois conectores e aqui vocês conseguem ver a forma que foi ligado, né? O mapa original, esse aqui é o diagrama de ligação aqui do mapa padrão que eles fornecem lá no site. E basicamente é você seguir isso aqui, entendeu? Sempre observando também essa ligação aqui, que o próprio site fornece aqui um exemplo de ligação em paralelo. E fazer os ajustes devidos aqui, e provavelmente é para dar certo no meu entendimento aqui, e na minha concepção aqui é para dar certo. Eu vou fazer lá no carro e vou estar mostrando aí para vocês. O mapa tá aqui, ó. Vou só fechar aqui. O mapa tá aqui, né? O mapa já
E aí você vai acessando aqui e vendo os detalhes pelo próprio mapa, entendeu? As ligações, você consegue ver várias coisas. Se está usando, se está em sequencial, se está em semi-sequencial, pelo próprio mapa aqui padrão que a UFT fornece, você já consegue ver essas características aí e tá fazendo a ligação lá no carro, basicamente usando isso aí. Eu vou usar esse mapa padrão de início só para funcionar o carro e depois provavelmente vou fazer melhorias em cima dele, correto? Porque já pula uma etapa muito grande você ter algo já configurado e programado para o seu automóvel. Porque aí você não precisa fazer ajuste de ponto de ignição, com a pistola, essas coisas. E aquelas características iniciais do motor que você tem que colocar, ele já vem pré-estabelecido aí para você. Entendeu? Então eu vou fazer a instalação lá no carro para vocês e trago novidades aí referente a esse procedimento aí e essa instalação da FT500 Lite lá, certo? O carro já se encontra aqui. Eu vou iniciar ali agora e trago novidades para vocês. Bom, galera, eu vou filmar aqui a parte de adaptação das bobinas. Aqui no caso eu vou usar a bobina com módulo de ignição interno, integrado, né? Do Gol G5 ou do Opel TSI, né? Praticamente a mesma bobina aí, só muda o código dela, mas praticamente a mesma bobina e mesma ligação. Aqui no caso é a do Opel, né? Do Opel TSI e da Volkswagen, certo? E para fazer a instalação delas aqui, eu tô fazendo uma adaptação, certo? Porque elas não encaixam certinho e aí fica um pouco ressaltada. Aí eu tive que remover essa chapinha de zinco que tem aqui, certo? Das bobinas originais, ela fica aqui na tampa de válvula, presa aqui. Precisei remover ela para ganhar um pouquinho mais de espaço. E precisei dar uma lixadinha na quina das bobinas aqui, ó, para poder encaixar certinho. Eu não sei se isso aqui vai afetar a bobina, mas como eu já tinha a bobina aqui e não estou disposto a comprar um Spark Pro 6, que no caso para usar as bobinas originais precisaria do Spark Pro 6. E aqui eu fiz essa adaptação, caso tenha problema, eu comuniquei no final do vídeo pra vocês. Acredito que não vai ter problema nenhum ter dado essa lixadinha aqui na bobina, não vai danificar ela e nem o funcionamento dela. E aí elas vão encaixar aqui, certo? E foi necessário remover essa chapinha de zinco aqui, como eu passei pra vocês. Caso vocês não queiram fazer dessa forma, aí vocês colocam o Spark Pro 6 e aí utiliza a bobina original do carro, né? Porque a bobina original do carro, ela não tem módulo de ignição interna, né? Integrado nela, então precisa da Spark Pro 6. Aqui estão as 6 bobinas, certo? E vou fazer a chapinha de fixação delas aqui agora, para deixar elas firmes e não ter fuga de centelha aí, por conta delas estarem balançando, vibrando ou mexendo. Ó, galera, vou filmar aqui qual vai ser a ideia de travar as bobinas aqui, certo? Você vai primeiramente remover essa borrachinha aqui, é basicamente um prisioneiro com coxinha no meio. Ela fica aqui, ó. Uma fica aqui e a outra fica aqui na frente. É justamente o mesmo prisioneiro que prende a capa aqui do motor, escrito BMW, correto? Vocês vão remover ele, vai botar uma porquinha por trás, por baixo dele, pra dar mais altura, né? Como se fosse um calço. Você vai botar uma porquinha aqui e aí vai dar mais altura nele, vai virar um calço, certo? E vai rosquear ele aqui novamente pra ele ficar da mesma altura das bobinas, correto? E aí ele vai ficar da mesma altura das bobinas, tanto da frente quanto de trás. E a gente vai botar uma chapinha aqui por cima, apertando as bobinas com uma borrachinha daquelas dupla face autocolante, entendeu? E a própria borrachinha vai dar firmeza aqui na bobina e a chapinha vai fixar a própria bobina aí, correto? Então vai ser assim, vai ser feito dessa maneira. As bobinas com aquela lixadinha lá toparam até o final, encaixou certinho no cachimbo lá da vela, né? O supressor certinho no cachimbo da vela, ó. Então agora é só elas toparam até o final e encaixaram certinho lá como deve ser feito, correto? Então agora eu vou fazer a chapinha aqui e mostro pra vocês em seguida aí. Ó, galera, eu vou filmar aqui pra vocês como é que ficou a fixação das bobinas aqui. Aqui tem a capa, né? Ela tá solta. O próprio parafuso, a própria porca da capa vai apertar tanto a capa quanto a chapinha que sustentará as bobinas, que fixará as bobinas no caso. E aí eu botei aqui solto só pra vocês verem como é que vai ficar. Aí você remove a capa, certo? Capa do motor. Aí vai ter a chapinha, entendeu? Nos mesmos prisioneiros da capa que segura o motor. Por isso que as duas vão apertar juntas, entendeu? E aqui é a chapinha. A chapa eu fiz de galvanizado, certo? Uma chapinha que pega por cima de todas as bobinas. E eu fiz com essa chapinha aqui que é de trilho de portão, daquela engrenagem de portão ali, portão automático, né? Então você faz, cortei ela e fiz. Aí aqui ficou a chapinha, certo? E botei as borrachinhas por baixo. Eu vou tirar ela aqui pra vocês verem. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A fixação das bobinas, ó. Certo? Aí você tira a chapinha, tem acesso às bobinas. Aí você bota aqui por cima. Aí, quando apertar a capa, aperta tanto as bobinas quanto a capa do motor, certo? E aqui ela ainda tem uma pressãozinha da borracha, ó, até encostar, quando você apertar aqui, ó, até ela topar lá no calço dela, ó, ela ainda dá uma pressão nas bobinas pelas essas borrachas que foram colocadas, certo? Então vai ficar bem firme, vai ficar bem bacana. E é isso aí.
mostro novidades para vocês em seguida. Bom, pessoal, o trampo finalizado aqui da parte de fixação de bobina ficou dessa forma. Eu coloquei mais essa chapinha aqui no meio, pegando os parafusos de fixação original aqui da bobina do carro, só para dar mais sustentação no centro, né? Como a distância está grande de um ponto de fixação para o outro, ficou dessa forma. Essa chapa coloca primeiro antes de colocar a tampa, certo? Coloca ela e coloca os dois parafusos. Depois coloca a tampa e bota as porquinhas. Aqui eu botei as porquinhas sem a tampa só para simular para vocês como é que vai ficar por debaixo da tampa. Todas as bobinas bem firmezinhas, ó, nem mexe, entendeu? Ficou dessa maneira aí, todas elas bem fixadinhas, ó, nem mexe, né? E é isso aí. Agora é tirar essas duas porquinhas, colocar a tampa e colocar as duas porquinhas. A parte do chicote aqui eu vou ver como é que eu faço. A princípio eu quero manter o mesmo padrão original, né, em toda a instalação do chicote aqui das bobinas. E aí eu vou desvendar ali como é que é o esquema de ligação desse carro e vou montar o chicote aqui da ligação dessas bobinas do G5, ligando praticamente no sistema original aí do carro. Fala galera, vou filmar aqui a continuação e a parte 2 aqui da instalação da Fulltech aqui, em paralelo com a injeção original aqui na BMW i36, beleza? Então pessoal, o vídeo passado eu terminei mostrando como é que foi feito a adaptação ali e a fixação das bobinas, né? E agora eu vou mostrar a finalização aqui da ligação e a forma que eu liguei aqui de modo paralelo com a injeção. Eu já mostrei para vocês os esquemas e o que a própria Fulltech já fornece, né? Para vocês poderem fazer essa ligação aí de informação, de diagrama, de ligação. E agora que eu vou passar algumas colorações de fio para vocês, as formas que eu liguei, entendeu? A pinagem que eu usei, tudo mais ou menos mastigado aí para quem quiser estar fazendo esse mesmo procedimento aí. Bom, aqui no vídeo passado vocês já viram aí a instalação e a fixação aqui das bobinas, da maneira que eu fiz. E agora eu vou mostrar como eu fiz a ligação delas no chicote original do carro, entendeu? Eu fiz da seguinte maneira: eu tirei o terminal, o próprio terminal original das bobinas do carro, né, da BMW, aquele que vem. Você remove eles com essas chavinhas aqui, ó. Eu tenho essas chavinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tenho essas chavinhas aqui que vocês conseguem remover o terminal de dentro do conector. Aí você remove os três, no caso aqui só são 3 fios. A bobina ali do G5 e do G6, G5, G6 e OPTSI são 4 fios. Essa aqui só são 3, então a gente só vai poder aproveitar 3 ligações aqui dela. E vocês removem os terminais de dentro. E eu fiz da seguinte maneira: eu só removi o terminal de dentro, entendeu? Aproveitei os 3 fios que davam para ser aproveitados e fiz a ligação aqui da alimentação das bobinas, né? O positivo que vem do relé, né, o 12 volts positivo que vem do relé, eu aproveitei. O negativo que vem direto da bateria, eu aproveitei. E aí eu criei o quarto fio com terra de potência, né? Pegando terra aqui do bloco. Já tem um terra aqui de potência que dá direto aqui no cabeçote. E ele é interligado com o bloco, com o bloco do motor, né? E aí foi feito dessa maneira. E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que eu fiz essa ligação. Bom, como eu falei pra vocês, o terminal continua aqui. Os 3 terminais da bobina original eu continuo aqui. Eu só fiz a ligação deles e aproveitei. Como é que a gente faz essa ligação aí das bobinas, né? Eu vou falar primeiro para vocês como é que é alimentada a bobina original aqui do Gol G5, G6. Como é que é feita a ligação dela? A bobina original, ela tem quatro fios, né? Aqui tá o desenho aqui do conector dela, 4 fios. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4. O pino 1 é o negativo que vem direto da bateria, certo? O pino 1, negativo que vem direto da bateria. O pino 2 é o fio cinza que vem da FT, né? O fio de ignição, né? Que vem da FT. Aí lá vai ter número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Se for 500, FT500 para cima. E o pino 3, ele é o negativo de potência, né? É o negativo que vem direto do motor, entendeu? E o pino 4 é o 12 volts positivo que vem do relé, certo? Eu aproveitei aqui no caso da ligação original do carro o pino 1, o pino 4 e o pino 2. Só que o pino 2 tem que desplugar lá na injeção, né, que eu vou estar mostrando depois para vocês. Tem que desconectar ele lá da injeção original e passar o terminal dele aqui para a Fulltech, certo? Então vou estar mostrando aí para vocês agora como é que eu fiz esse procedimento. Lá as colorações originais, né, da bobina original, dos 3 fios, do conector original da bobina da BMW. Lá vocês vão pegar o fio verde, ele vai ser jogado por 12 volts positivo do relé da bobina do G5, certo? O fio marrom, ele é o negativo direto da bateria. E o fio, que no caso ali vai ser preto com várias variações, que seriam esses aqui, ó, todas essas variações, cada um corresponde a uma bobina, preto com branco, preto com vermelho, preto com amarelo, preto com azul, preto com verde, preto com roxo, é os que vocês vão ligar aqui, alimentação cinza direto da FT. Que esses aqui vocês têm que remover do terminal original da ECU original, certo? Vocês têm que tirar de dentro do terminal da ECU original e fazer a ligação dos fios cinzas da Fulltech direto nesses fios aqui. Aí você consegue aproveitar já 3 ligações do chicote original. Aí ficaria faltando, no caso aí, só o negativo de potência, né? Que é o que vem o aterramento aqui do motor, né? Do bloco do motor.
E aí, esse aqui é o único que vocês ligam à parte, vocês ligam nas 4 bobinas e a terra aqui, né? E aí ficou ligado dessa maneira aí, certo? A parte aqui do vácuo, né? Que é o MAP, né? Que você liga atrás da Fulltech. A mangueirinha que você liga atrás da Fulltech, né? Essa mangueirinha, eu fiz um furo aqui no próprio coletor. Coloquei, fiz a rosca, né? Que o plástico desse coletor é grosso. Aí eu fiz a rosca com macho e coloquei um nips ali, pegando o vácuo aqui e ligando o sensor MAP, aqui no caso da própria Fulltech. Aí essa mangueirinha tá aqui, certo? Aqui, eu já mostrei pra vocês quais são os fios da bobina que vocês vão remover do conector original da ECU, do carro, da própria BMW. Vocês vão remover, eu fiz da mesma maneira que eu fiz lá, ó. Eu removi o conector inteiro, né, sem perder o terminal. Só voltei as travinhas dele e removi de lá dentro daquele conector grande ali da ECU, ó. Ali, ó. Fiz a remoção dele de lá. Por que eu fiz dessa forma? Porque caso futuramente eu queira voltar tudo para o original, para esse carro funcionar na injeção original, eu consigo reverter tudo que foi feito aqui sem gambiarra, sem adaptação, sem nada. Vai ficar tudo padrão original. Por isso que eu fiz dessa forma. E aí foi removido aqui e foi ligado, ó. Cinza 1, cinza 2, cinza 3, cinza 4, cinza 5, cinza 6. Aqui são a ignição, né? A parte de bobina. Tá ligado aqui. E daqui eles passa por aqui, passa no chicote original, tudo dentro do chicote original e chega nas bobinas, certo? Então essa foi feita a ligação. A ligação dos bicos foi da mesma forma. Eu aproveitei o chicote original, entendeu? Lá ele é alimentado direto do relé 12 volts, em um dos pinos, né? Do bico. E o outro ele vem como um pulso negativo direto da Fulltech, né? Direto da injeção. E assim eu fiz. Identifiquei os fios ali, as colorações dos fios dos bicos injetores, que são esses aqui, ó. Do chicote original do carro. Marrom com branco é o bico 1. Marrom com vermelho é o bico 2. Marrom com amarelo é o bico 3. Marrom com azul, bico 4. Marrom com verde, bico 5. E marrom com violeta, bico 6. Ele segue o mesmo padrão da coloração das bobinas. Só muda aqui, que nas bobinas a listra é preta e nos bicos a listra é marrom. E a coloração seguinte aí da listra, do fio, é igual, ó. Branco, vermelho, amarelo, azul, verde e roxo. E a sequência é a mesma, beleza? Aí como é que eu fiz? Novamente, despluguei eles lá do conector original da ECU, né? E liguei eles aqui, ó. Estão todos ligados aqui, ó. Né? Sem estragar o terminal original. Eu soldei eles aqui no pezinho, no final, onde abraça a capa do fio, entendeu? Botei uma fita isolante por baixo e um termorretrátil por cima. E fiz o isolamento dele bem feito, ó. Além do termorretrátil, tem uma fita isolante por baixo, em todas essas conexões, certo? Aí foi feito dessa maneira, né? Todos os bicos estão ligados aqui, ó. Os bicos da Fulltech são os fios azuis, né? Azuis, né, no caso. Então é fio 1, azul 1, azul 2, azul 3, azul 4, azul 5 e azul 6. É a ligação dos bicos aí. Fiz a ligação também do sensor de rotação, do sensor de fase, puxando direto do conector original. Só que esses aí vocês têm que manter, tanto ligado na ECU original, quanto na Fulltech. Então vocês não removem o conector lá da ECU original. Vocês só identificam o fio lá, entendeu? E faz a ligação lá junto, né? Integrada com a ECU original. Tanto sensor de rotação, quanto sensor de fase, quanto sinal de TPS, que é o fio do meio aqui desse conector, que no caso é um fio preto, do meio desse conector sim, que é o sensor da borboleta, é o pino 2 no caso, né? Que vai ser o fio preto. Esse você tem que ligar em paralelo com a Fulltech. Então você não pode remover lá do terminal da ECU original, certo? E aí foi feita essa ligação aí. E agora, pessoal, eu vou organizar isso aqui tudo, vou embutir tudo aqui dentro, entendeu? E o carro vai ficar 100% original. Com a capa aqui, que tampa as bobinas, com a capa aqui que tampa os bicos, vai ficar 100% original. Eu não gravei ainda pra vocês, que eu queria mostrar essa parte aqui pra vocês de ligação, como eu fiz, né? Caso vocês tenham dúvida, galera, é só usar um multímetro, né? Você bota lá no terminal que você tá querendo pegar do sensor, da bobina, do bico, uma perna, e você vai pinando lá no conector original da ECU, a continuidade do fio. Quando ele bipar aqui e der o aviso de continuidade, né, que ele emite um alarme aqui, você sabe que você tá no pino certo lá na ECU, e é lá que você tem que fazer a ligação, né? Mas tem um esquema elétrico também desse carro. Eu tenho, né, o esquema completo desse carro, então facilitou para mim, o esquema do Simplo. Depois eu vou ver se eu anexo aí para vocês esse esquema da pinagem, da coloração dos fios, da ligação certinho. E basicamente é isso aí. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar mais uma organizada nessa fiação, vou enrolar. No caso aí de vocês não precisam deixar comprido desse jeito. Eu deixei o chicote aqui no tamanho original que ele veio, né? Acho que é 3,5 metros esse chicote aqui. No meu caso aqui, eu vou enrolar, vou passar uma proteção nele, né? Pra ele não ficar raspando e não cortar, uma proteção de borracha. E vou colocar ele aqui dentro, juntamente com a ECU. Aqui dentro do lugar da gaveta original da ECU original, entendeu? Esse terminal aqui é do câmbio, né? Minha BMW, ela era automática,
e eu fiz a conversão dela para manual. Então eu não uso mais aqui a ECU do câmbio, né? Então esse conector aqui é basicamente igual o conector da ECU ali, da injeção eletrônica. São dois conectores que tem quando é automático, ó. Aí uma vai ser a ECU do câmbio e outra a ECU da injeção eletrônica. Aí basicamente o que eu fiz, eu vou usar o do câmbio aqui como exemplo. Eu achei os terminais aqui que eu precisava ligar diretamente na FT, para somente a FT gerenciar, removi daqui e fiz a ligação da fiação da FT neles, entendeu? E os que eu precisava compartilhar, eu apenas removi o conector, fiz a ligação do fio da FT e pluguei ele aqui de volta, porque o sinal vai ser tanto para a ECU original quanto para a Fulltech, né? Tem que compartilhar alguns sinais aí. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, eu esqueci de falar alguma coisa. Aqui no caso o carro ainda está sem a Nano Pro e sem a sonda lambda, mas já está funcionando perfeito, mesmo assim, entendeu? Imagina quando colocar aí a Nano Pro e a sonda 4.9, né? Que a correção do carro fica bem melhor, o acerto fica bem mais rápido, né? Então, basicamente é isso aí. E vou estar mostrando aqui para vocês agora mais uns detalhes. Isso aqui eu já mostrei no vídeo anterior para vocês, né? Isso aqui a própria FT fornece, beleza? Aqui algumas anotações de fiação que eu fiz, de coloração que eu fiz, beleza? Né? Algumas anotações. Basicamente foi isso aqui que eu fiz. Aqui a mangueira, eu já mostrei para vocês, conexão da mangueira. Aqui ele está compartilhando, no meu caso aqui, eu só compartilhei rotação, sensor de fase e o sinal do TPS ali, original do carro. Está compartilhado tanto na FT quanto na ECU original. Então é isso aí, eu vou fazer a ligação ali do carro agora para vocês verem o funcionamento. Essa parte final aqui eu vou finalizar, depois eu mostro para vocês o carro todo montado, todo no padrão original, tudo finalizado certinho. Vocês não precisam fazer dessa forma aqui que eu fiz, entendeu? Deixando o chicote completo, vocês podem cortar só o tamanho necessário, caso vocês preferirem deixar ali, entendeu? Bem mais curtinho, para não ter que guardar essa fiação que sobrou aqui. Algumas coisas que eu ainda vou ligar mais, nesses fios brancos e nesses fios amarelos. Futuramente eu pretendo botar uma borboleta eletrônica aqui também, aí eu vou ter que usar aqueles fios amarelos e mais alguns fios brancos daquele e o verde também, né? Que não está sendo usado. Sobrou aqui dois fios azuis, que seria o 7 e o 8, que pode ser ligado bico, né? E sobrou o 7 e o 8 cinza, que poderia ser ligado mais duas bobinas aí, ou configurar eles para estar ligando outra coisa, como bomba de gasolina, essas coisas, mas eu preferi deixar a central original do carro tocando a bomba. Como aqui não está turbo ainda, que eu pretendo fazer esse carro turbo futuramente, aí a bomba está sendo tocada pela central original. Dessa forma aqui ficou bom, porque você aproveita a própria alimentação original do carro, tanto de relé de bico quanto relé de bobina, entendeu? Economiza fio demais e aproveita o próprio chicote do carro para estar fazendo essa ligação aí. Ela se torna mais rápido, mais simples e mais econômica aí em relação a custo, né? E fica um acabamento melhor, mais bem acabado, né? Então é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês ali. Futuramente eu vou ligar mais algumas coisas aqui, como o sensor de temperatura que a Fulltech recomenda, né? E o sensor de temperatura de ar e a temperatura de motor também, que a Fulltech recomenda. Eu vou ligar também, né? Vou fazer a ligação da Nano Pro aqui também depois. Mas, bom, basicamente é isso aí. O vídeo ficou um pouco longo, galera. Mas é porque eu queria deixar bem detalhado aí, para caso alguém quisesse fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, entendeu? O fio lá do sensor de rotação, o sinal que você vai pegar dele é o pino do meio. É o pino amarelo, que tem a conexão amarela nele. Aí você vai identificar aqui no conector da ECU original, com o multímetro, na continuidade, onde ele bate a pinagem lá, entendeu? E o sensor de fase, você vai pegar o pino preto, que vai ser o pino 2 também. Nesse carro aqui, todos os sensores dele, tanto TPS, quanto rotação, quanto fase, o pino de sinal é o pino 2, entendeu? Do conector, que vai direto no sensor. É o pino 2 que vai no conector. Então, basicamente, isso aí eu já matei a charada para vocês, é basicamente fazer a continuidade aqui com o multímetro no pino 2 lá, e achar lá no terminal da ECU, beleza? Então é isso aí. Vou mostrar ali no computador para vocês também o diagrama desse carro, ver se eu mostro ali para vocês. Vou fazer o funcionamento dele aqui para vocês estarem verificando e acompanhando aí como ficou, beleza? Ó, deixa eu só achar a chave aqui do carro, peraí. A chave tá aqui. Ó, não acendeu nenhuma luz de injeção, não deu nenhum erro, nenhuma anomalia. Esse erro que tá dando aí é do nível do radiador, né? Aquele sensorzinho que tem no nível do radiador, que eu tenho que trocar aqui da minha, que ele tá mostrando ali, ó. Ver nível de refrigerante, ó. Só tem esse erro, ó. E hora, tem que introduzir a hora aqui, porque ele tava com a bateria arriada, acabou sumindo a hora. Aí, vou fazer a ligação do carro aqui pra vocês verem agora. Olha aí, ó. Esse é o funcionamento do carro, entendeu? Ficou dessa forma aí, ó. A lenta bem estável. Ó.
Bom, pessoal, o funcionamento do carro aqui tá bem estável, bem estabilizadozinho. A marcha lenta ficou bem bacana, entendeu? Não tá oscilando, não tá... E isso é porque eu ainda não liguei todos os sensores que eu pretendo ligar, né? Porque aqui ele não tá passando a temperatura do motor ainda para fazer a correção por temperatura, né? De injeção, de ignição na Fulltech, entendeu? Ele tá medindo apenas aqui no painel e na ECU original. Lá, para fazer as correções da Fulltech, ele ainda não tá tendo a referência de temperatura do motor e de temperatura de ar que está sendo admitida aqui pelo coletor, certo? Quando eu ligar esses dois sensores, aí ainda vai ficar melhor ainda. E aqui não tá tendo nem sonda ainda para gerenciar a Fulltech, que seria a Nano Pro e a sonda 4.9 aí, entendeu? Quando eu colocar ela, aí vai ter correção de malha fechada, né? Correção por sonda, aquelas coisas, tudo que ele aproveita o sinal ali, a referência de mistura, né? Para poder estar fazendo as correções. Essa luz está acesa aí do freio de mão, ó, se eu baixar aqui, ela apaga. Aqui vocês podem ver que não tem erro nenhum. O computador de bordo continua funcionando, entendeu? Esse aqui é porque está sem o sensor lá na frente. Mas basicamente é isso aí. O carro fica 100% original, 100% estável, né? Não vejo prejuízo nenhum, só vejo melhoria, como eu falei para vocês. Ó. Nessa ligação aqui, nesse mapa que ele se encontra hoje, ele está em semi-sequencial ainda. Eu vou transformar para sequencial por conta de economia, entendeu? Mas aí eu preciso ajustar o mapa para isso. E aí ele vai rodar em sequencial, certo? Aí vai pegar o sinal ali do sensor de fase para estar fazendo o sequencial aí do carro. E tá ajustando isso aí. Só que esse sequencial é melhor fazer no tino, porque aí você consegue pegar um melhor momento ali para estar resultando em melhor potência, né? Melhor cavalaria. Então, pessoal, basicamente é isso aí o vídeo. Agora eu vou mostrar ali para vocês um pouco ali do diagrama da parte elétrica, caso alguém queira pegar, né? Para estar fazendo a ligação. Eu vou mostrar ali para vocês, que aí ajuda mais vocês aí nessa instalação e nessa aventura aí de colocar uma Fulltech aí em paralelo com a ECU original. Basicamente eu usei ferramentas básicas aqui, mas se bem que esse carrinho aqui de ferramentas básicas mesmo é bem completo, né? Tem de tudo aí. Porém, basicamente eu utilizei só as básicas mesmo. E se qualquer pessoa que tem um estojo de ferramenta desses melhorzinho aí consegue fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu tenho um simples aqui, ó. Vou abrir aqui. Só pra vocês darem uma olhada. Aqui ele tem algumas... Deixa eu ver se foca melhor. Ó. Aí é a referência lá dos injetores, né? Dos bicos injetores. Aquela coloração lá que eu passei pra você. Bico 1, marrom com branco. Bico 2, marrom com vermelho. Bico 3, marrom com amarelo. Bico 4, marrom com azul. Bico 5, marrom com verde. Bico 6, marrom com violeta. E a mesma coisa a ignição, né? A parte aqui das bobinas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque esse negócio aqui é meio... Aí, ó. Só que aí vai ser preto, né? Em vez de ser marrom, vai ser preto. Mas a coloração segunda, a secundária, vai ser a mesma dos bicos injetores, a mesma ordem aí. Beleza? Essa aí é a pinagem. Aqui alguns detalhes de bomba, de relé, entendeu? De bobina. Sonda lambda original do carro também, né? MAF. Aqui tem um esquema bem detalhado e bem completo aí do carro, né? Então, pessoal, basicamente esse era o vídeo que eu queria mostrar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer a inscrição aí no canal, deixar seu like, um comentário, fortalecer aí a gente. Vou estar trazendo esse tipo de conteúdo aí pra vocês. E um forte abraço a todos. Fala, galera, mostrando só o resultado final aqui do motor pra vocês, ó. Ficou 100% original. Ali ficou só o cabinho USB, que eu ainda vou jogar lá pra dentro depois, quando eu tiver com mais tempo, lá pra dentro da cabine. E o motor tem a aparência original aqui, nem parece que tem nada instalado aqui não. Não parece que tem Fulltech, nem nada instalado aqui não. Ficou dessa forma, entendeu? Depois eu vou ver se eu gravo um pedacinho de um vídeo aqui, depois que eu finalizar aí as instalações dos sensores, colocar a sonda, deu andando com ela, né? Pra vocês verificarem como é que ficou o desempenho. E é isso aí, ó. Ficou dessa forma aqui. Fulltech instalado aí com sucesso, em paralelo com a central original, né? Central original tá comandando algumas coisas aí. Um exemplo é o atuador de marcha lenta, né? Que a central original fica acompanhando e comandando. E outras coisas como... Eu tenho que confirmar ainda, mas eu acredito que até o Vanos aqui tá sendo tocado pela injeção original, né? Depois eu vou ter que botar o aparelho aqui de scanner, verificar se ele tá atuando, né? E confirmar também com o suporte da Fulltech se essa ligação em paralelo com a central original
a central original com os parâmetros que ela permanece, consegue tocar o Vanos ainda. Eu acredito que sim, porque ela tem a referência principal aí, que é a abertura de borboleta, tem a MAF ainda, que ela faz a leitura pela central original, né? Tem o sinal de rotação, o sinal de fase. Acredito eu que o Vanos ainda continua atuando aí, até pelo funcionamento dela aqui, o desempenho dela aí, rodando da forma que se encontra aqui, entendeu? Então acredito sim que o Vanos aí tá atuando, né? Comandado pela central original do carro. Mas vou fazer essa confirmação via scanner, né? Original ali na tomada OBD2 ali. No caso é uma tomada mais antiga que é a OBD2. E fazer essa confirmação com o suporte da Fulltech também, para ver se dessa maneira que eu fiz a ligação aqui, se o Vanos continua comandando e atuando pela central original. É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui e acrescentei para vocês depois, mais para frente, um vídeo do andar dela aí na rua, do desempenho que ela ficou, beleza? Então é isso aí, um forte abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um comentário e um like aí pra gente.